Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho... Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus novamente no texto de Daniel, capítulo 2, versículo 28 e capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, 28 e 44. Depois leremos também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 ao 17. Todos os dias dessas 4 noites, nós estamos priorizando esse texto para ficar bem marcado, memorizado, a mente e o coração de cada um de nós. Daniel 2, 28 diz: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, agradecidos pelo privilégio, Senhor, a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. E desta feita, este simpósio de escatologia bíblica, que tem o propósito, ó Deus, de nos nortear no tempo, na brevidade do tempo, da nossa maior esperança, que aguardamos ansiosamente a sua volta, querido Jesus. Aumente a esperança da tua igreja, continue a graça e a misericórdia do teu Espírito, o Eliezer divino, que está preparando a noiva ao Cordeiro. Continue guardando, protegendo e dando-nos um despertamento cada dia maior. Oramos agradecidos a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tomai assento, adorando a Deus. Aleluia. Os irmãos que estão com as apostilas, nós hoje vamos determos ao 9º ponto da nossa apostila. Antes, porém, eu quero fazer uma ênfase toda especial por ser a última noite do nosso estudo. E o propósito é exatamente trazer, despertar ao coração e à mente conhecimento da preciosa palavra de Deus. Eu quero fazer mais uma vez aqui uma explicação sobre o mapa divino, plano divino através dos séculos. Todo o nosso estudo ele está relacionado à escatologia bíblica, mais propriamente a partir da interpretação da estátua de Nabucodonosor, interpretado por Daniel. Mas como o estudo da escatologia tem o propósito de nos sintonizarmos no tempo, entendermos em que tempo estamos vivendo, apenas para trazer à memória, ao coração, aqueles que já conhecem, e também despertar
o desejo de conhecer um pouco mais a respeito desta doutrina, a mente e o coração de cada um dos irmãos. Então, quero fazer um rápido resumo aqui. Para nós, os dias são tão... os anos, as décadas são tão longe, né? Tão distantes. Quando a Bíblia diz que para Deus um dia é como um ano e um ano é como um dia, isso que nós estamos vendo neste mapa, o plano divino através do século, aqui o eterno passado e aqui à frente o eterno futuro. Algo que, para a nossa visão humana, 6.000 anos aproximadamente de história. Aproximadamente da história humana, 6.000 anos de história. Isto para Deus é como se fosse 6 dias ou 6 horas. Ele é soberano, Deus não tem futuro e Deus não tem passado. Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos a revelação do Gênesis ao Apocalipse, a revelação de Deus a respeito do plano da salvação, o projeto que Deus tem para com o ser humano, em todas as épocas e em todas as dispensações. Então nós conseguimos entender que, de fato, nós estamos distante da terra original ou do Éden, da história do pecado. Estamos tão próximo do fim, muito próximo. Tudo leva a crer, é evidente que esse espaço daqui para trás, a Bíblia já registra toda essa história. Porém, daqui, período tribulação ou após o arrebatamento, a Bíblia menciona como acontecerá. Porém, não existe uma data, não existe uma época específica. Existe, sim, sinais, evidências que evidenciam que o relógio de Deus já está chegando quase meia-noite. Então, quero fazer a seguinte colocação, só para os irmãos ficar assim na mente com estas verdades, nesta última noite do nosso estudo de escatologia. Aqui representa o estado eterno passado, toda a eternidade passada que compete a Deus. A terra em estado original, aqui a terra caótica, a recriação de 6 dias, aqui o jardim do Éden, é chamado a dispensação da inocência. Período de tempo que a Bíblia não menciona data, cronos, não é cronologicamente mostrado na Bíblia. Quanto tempo foi? Certo é que foi um tempo este que a Bíblia não define como datas. Saindo da dispensação da inocência antes do pecado, esta representa a dispensação da consciência. Esta dispensação da consciência foi de aproximadamente 1560 anos, que é a dispensação antediluviana. Após a dispensação aqui da consciência, vem a dispensação do governo humano, que é desde o dilúvio até a chamada de Abraão, que é chamado período do governo humano, quando a geração humana se divide na pessoa de Jafé, Sem e Cam. A partir dali começam-se as nacionalidades. Os semitas geraram os povos orientais, oficialmente os judeus, os jafeitas, os europeus, e Cam ou Cã, os africanos e parte dos árabes. Aqui nós temos a chamada de Abraão, que é a dispensação patriarcal, esse período de tempo, dispensação patriarcal, que foi de aproximadamente 427 anos, desde a chamada de Abraão até o êxodo, a saída do Egito. Aqui nós temos a dispensação da lei, que é desde o êxodo, lá do Egito, até, exatamente, até o Calvário, até Cristo, até a morte de Cristo. Neste espaço de tempo da lei de 1500 anos aproximadamente, enviada a lei por Moisés, é que entra em cena a profecia, a estátua, o sonho de Nabucodonosor. Lembrando que dentro da dispensação da lei, a cabeça que representa os babilônicos, de 626 a 536, o tórax de prata, que representa o Império Medos e Persas, de 536 a 330, e quadril, que representa o Império Grego, de 330 a 167. De 167 a 63, Israel ficou nação livre pela família, pelos macabeus. Aqui no ano 70, Jerusalém é destruída. Mas aqui, o Calvário representa o início da dispensação da graça. Esse tempo já tem aproximadamente 2000 anos.
e aguardamos que este tempo só terminará com o arrebatamento. Terminado aqui o arrebatamento, a igreja sobe. Lá, o encontro de Cristo, o tribunal de Cristo, como explicamos ontem, julgamento das obras, enquanto começa o início da tribulação. Terminado o tribunal de Cristo, em bodas do Cordeiro, enquanto a grande tribulação, representada nos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Terminado o bodas do Cordeiro, consequentemente, grande tribulação, inicia-se o Amargerdom, julgamento das nações. Terminado o julgamento das nações, inicia-se o milênio. Terminado o milênio, o juízo final. Terminado o juízo final, o estado eterno, eternamente com Deus para toda a eternidade. Amém? Bendito seja o precioso nome de Jesus. Quando nós observamos assim uma visão macro, geral da revelação bíblica a respeito da doutrina, pelo menos temos uma ideia no geral a respeito dos fatos e dos acontecimentos. Bem, queridos, eu quero tentar representar aqui, eu creio que vai dar certo, algo que vai acontecer ou aqui em Moradias, Paraná, ou aqui no Brasil, ou lá no Japão. Em algum lugar, isto será uma realidade. 24:42. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar. Imagine, em algum lugar, em alguma igreja, assim como relâmpago, alguém vai estar pregando, tal como este filme, ou clipes deste filme que passamos. Em algum lugar, alguém vai estar dizendo: Jesus pode voltar ainda hoje. Pense nisto. Até por questão do fuso horário. Em algum lugar alguém vai estar pregando. E um público estarão vendo e ouvindo. E de repente, surpreendido pelo fato, pelo acontecimento. Eu quero crer que se Jesus voltasse, ou voltar ainda hoje, você esteja preparado para subir no arrebatamento. Como eu disse ontem, este DVD que está sendo gravado, e será editado e terá o propósito de quem assisti-lo, acompanhar o estudo, seja edificado, mas vai servir para alguém assistir durante a grande tribulação. Por isso eu quero dizer nesta noite, Deus está nos advertindo. É tempo de estar preparados para esperar Jesus voltar, porque o relógio de Deus se aproxima quase meia-noite. E à meia-noite ouviu-se o clamor na parábola das 10 virgens: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Representando não no sentido literal, 50%, mas que alguns estarão preparados, outros não estarão. Eu espero que a graça de Deus envolva o teu coração de uma forma toda especial. Levante comigo a sua mão direita, se podes, e diga: Senhor, dá-me a graça da santificação, Senhor. Dá-me a graça de manter a vida no altar diante da tua presença. Dá-me a graça, Senhor, de estar aguardando o momento do toque da trombeta. Bem amados, é algo tão especial quando o nosso coração é tomado por um sentimento ainda maior de temor diante de Deus. Nós voltaremos agora ao
nono ponto da nossa apostila, e vamos começar falando sobre o Armagedon. Falamos ontem sobre a grande tribulação e, de início, apresentamos esta síntese, esse resumo do período bíblico da escatologia e também do período das dispensações, desde a inocência até a dispensação do milênio. Dispensação é um tempo que Deus trata especificamente com os seres humanos. Hoje nós estamos na melhor de todas elas, a dispensação da graça de Deus. É por isso que choramos aos pés de Jesus. Sentimos o perdão e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Terminado então, só para recapitularmos o que falamos ontem, terminado o arrebatamento, enquanto no céu começa, ou pós-arrebatamento, o encontro com Jesus, o tribunal, que é o julgamento das obras para receber galardão, inicia-se aqui a primeira parte da tribulação, ou 42 meses, ou 1.200 dias, ou aquela expressão de Daniel, tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que todas correspondem a 3 anos e meio. Terminada a bodas do Cordeiro, Jesus desce com a igreja. O Armagedon é exatamente o lugar aonde Cristo, como o libertador, o Messias prometido de Israel, rejeitado da primeira vez, versículo 11 do capítulo 1 do Evangelho de João, veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Israel rejeitou, mas a igreja aceitou. Israel disse não, mas nós dissemos sim para o Senhor Jesus. Por isso, tudo o que Deus queria fazer com a nação de Israel, Ele está fazendo com a igreja, levando a salvação no mundo através da sua igreja. O projeto era salvar o mundo através de Israel. Então Deus passa para a igreja esta responsabilidade. Terminado este momento, quando Cristo desce, o que eu quero destacar aqui sobre o Armagedon, amados, é que durante o momento em que o anticristo, já no finalzinho dos 7 anos, dos últimos dias da grande tribulação, o foco será Israel. A Bíblia diz que povos de todas as nações serão convocados para cercar a nação de Israel, para destruir Israel. E se não for a intervenção divina, com certeza dessa vez conseguiria. Todas as outras vezes de guerra, Deus sempre defendeu Israel, Israel sempre foi vitorioso. Tanto é que é até hoje uma nação soberana, uma nação que faz parte do país do primeiro mundo. Israel, a tecnologia avançadíssima, ciência, todavia, ainda não reconheceu o seu Messias. Neste momento, observe comigo um detalhe interessante. Quando a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse 1:20, todo olho o verá. Em sequência, as nações que estiverem com o anticristo serão julgadas. Estas nações que aceitarem o convite do anticristo para destruir Israel, naquele momento, a nação de Israel cercada pelas nações, os exércitos, as câmeras que estarão filmando para os jornais do mundo todo, simultaneamente, assim como aconteceu a destruição das torres gêmeas, do World Trade Center, que o mundo presenciou aquilo simultaneamente via internet, a mídia muito avançada. Quando a Bíblia enfatiza todo olho o verá, ou uma expressão de que a maioria do povo que estiver acompanhando a guerra vai presenciar, é que as câmeras estarão em foco horizontal.
focalizando o anticristo, ele é o líder mundial, se aproximando da nação de Israel. De repente, diz a Bíblia, que haverá um sinal no céu. Um sinal. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, a atenção da multidão e da mídia deixa de ser horizontal para o anticristo e será focalizado o sinal, que cada momento o fulgor vai ficando mais forte do que o sol. É Jesus descendo com a sua igreja. O arrebatamento será secreto, somente para aqueles que o esperam. Portanto, 7 anos antes, mas aparou-se a manifestação de Cristo, será evidente, o mundo vai presenciar, lá vai descendo Jesus, e as câmeras do mundo todo filmando. Imagine aquele momento. O anticristo agora cai em si, de que foi usado pelo diabo. Será um homem que o próprio demônio